Muito obrigado, irmãos. Os irmãos são muito bons, maravilhosos. Muito obrigado, Colégio Episcopal. Essa homenagem, eu fui pego totalmente de surpresa. Deus abençoe vocês. E eu tenho agora uma responsabilidade muito grande. Eu não sei quem é que viu o programa. E lá no programa está escrito assim: pregador, presidente da Igreja Metodista Ezeiana. Só que não sou eu. O pregador é o bispo Elisiário Alves dos Santos, que o bispo Elisiário dispensa a apresentação. Quando eu enviei o programa para ele, falei: bispo, aí o senhor está dizendo que o senhor vai dirigir e o pregador vai ser o presidente. Eu não sei quem vai ser, mas se for eu, o senhor deve ir preparado, porque eu vou passar a minha vez para o senhor. Ele escreveu: então eu vou me preparar. Profeta é profeta, né, irmãos? E com muita alegria, muita honra. Na verdade, é uma alegria misturada com um pouquinho de tristeza, porque o bispo Elisiário está jubilando, vai fazer muita falta no Conselho Geral, mas continuará no Colégio Episcopal, na mentoria aos bispos. Ele é o nosso mentor, vamos estar sempre juntos, mas a sua alegria, sua inteligência, sua percepção nos fará falta no Conselho Geral. Mas sei que ele vai estar orando por nós e Deus há de suprir. É uma honra, uma alegria ter trabalhado com o bispo Elisiário. O livro que ele lançou, leram uma parte aqui, quando ele, eu só não sabia a idade, mas ele tinha 52 anos. 30, seu pai 52, eu 32. Meu pai 52 anos, ele 32 anos. Meu pai condenado e não tinha jeito. A morte, ele me disse que ele ia morrer, não tinha jeito. E estávamos na casa dele e ele de madrugada orou e dizendo que a igreja precisava muito do meu pai e que se Deus quisesse levar alguém, ele se colocava no lugar do meu pai. E Deus ouviu a oração dele, salvou meu pai, mas salvou ele também. Ele está com a gente até hoje. Obrigado, meu amigo. Aí ele virou o meu pai. Meu pai foi embora e virou o meu pai. E é uma honra, uma alegria poder passar a palavra Amém. A esse grande homem de Deus. Amém. Deus o abençoe. Deus. Obrigado, Jesus. Que a graça do Altíssimo, que já se faz sentir de forma tão clara, perceptível, desde o primeiro dia, ela continue inundando as nossas almas. Eu quero primeiramente agradecer ao bispo Jamir por essa honra que ele me concedeu de ceder o lugar para mim. E a segunda coisa, eu quero dizer-lhes que eu vou ser breve, porque eu não tenho a condição de fazer o que Jesus fez, segurou o povo por 3 dias, só deu um lanchinho no final. E vocês estão pensando no lanchinho que está lá. Então eu vou ser breve. E eu quero aqui justificar a ausência da minha esposa, porque ela já a essa altura sente-se cansada, muito embora, graças a Deus, o Senhor a tem preservado com vida e saúde. Eu sinto muito falta dela e quem conhece a minha trajetória sabe, essa é a primeira vez num evento assim que eu estou sem ela. Mas ela nunca quis fazer caminhada, educação física, dizia: eu ando o dia todo de casa. E eu pago uma personal trainer que já há 3 anos vem, e toda vez que ela vai chegar, ela diz: mas eu não preciso. E fica: não quero. Mas quando a moça chega é só alegria, enquanto ela está fazendo, ela está cantando. É uma membro da igreja, uma irmã muito capaz, e ela teve que ficar, porque eu não poderia estar dando atenção a ela, e amanhã faz 8 dias que eu já estou ausente de casa, certo? Essa é a razão. Mas na hora que eu estava saindo com as malas lá, eu
cheguei e disse-lhe: olha, oficialmente esta é a última vez que eu estou saindo para cumprir uma agenda como bispo ainda em exercício. Agora você ore por mim. Irmãos, ela fez uma oração comovente, trespassando esses anos todos de vida ministerial que ela tem estado ao meu lado. Eu louvo a Deus pela minha esposa, mas louvo mesmo a Deus, porque ela somou muito, tem somado na minha vida. Aleluia. Eu quero aqui, irmãos, eu vou ser breve mesmo, mas eu quero chamar aqui à frente o pastor Antônio Pereira dos Santos. Por que eu digo isso? É que esse dia para mim hoje ele é marcante e vai fazer parte daquelas datas inesquecíveis. Visto que hoje eu estou completando 52 anos, 8 meses e 3 dias de ministério ativo e ininterrupto. E Deus me deu a graça de eu passar por muitos lugares. Inclusive, após a saída do seminário, o primeiro lugar que eu fui foi para Paranavaí. E lá, Deus começou a agir na igreja de Paranavaí. E no mês de agosto de 1971, num domingo, era o jovem Antônio, de 18 anos mais ou menos, ele veio. E Deus nos deu a graça de colher esse fruto. Ele estava com um maço de cigarro no bolso quando eu fiz o apelo, e nunca fiz isso antes, não é possível que eu vou fazer agora, depois daqui para frente. E quando ele veio à frente, eu pus a mão no bolso dele e disse, eu perguntei primeiro, quer mesmo aceitar Jesus? Não foi assim? Ele disse, quero. Então dá licença. Pus a mão no bolso dele, arranquei o maço de cigarro, amassei e joguei lá no chão. Não foi assim, Antônio? E o doutor Antônio, que tem prestado esse belíssimo serviço à igreja, é filho dele. Mas tem aqui mais um fruto lá de Paranavaí, o Ademir. Onde é que está o Ademir? Vem aqui, Ademir. Ele tinha 11 anos de idade e eu me alegrei muito em encontrá-lo aqui como delegado. Toda a família dele foi alcançada para Jesus. Ele fez teologia e ele hoje é oficial da nossa igreja. Não vou poder falar, mas eu estava pensando em chamar de vários lugares por onde eu passei, mas o tempo não me permite. Mas eu quero chamar o pastor Jorge Luiz Perim. Eu costumo dizer que ele tem a voz de locutor, a cara de padre, porque ele ia ser padre, mas tem o coração de pastor. E eu louvo a Deus por tê-lo ao meu lado, um vice que me ajudou muitíssimo. Pastor Perim, muito obrigado. Não vou poder dar palavra por causa do tempo, mas eu quero pagar uma dívida que eu tenho para com ele. Ele um dia me vendo pregar e quis ver meus esboços num sermonário bem antigo. E eu prometi a ele que quando eu estivesse encerrando o meu ministério, eu daria para ele. Ele vai pegar esses sermões, dar uma melhorada e pregar. Podem voltar. Irmãos, eu sei que a essa altura já não precisaríamos
estar falando e pregando, e principalmente sobre esse tema tão debatido. Nós temos muito a levar conosco pelo que ouvimos desde a abertura. E eu quero fazer uma breve leitura e tecer alguns comentários rápidos. Podem permanecer assentados. Mas abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Meus amados, eu me lembro quando eu estava no seminário, reverendo Clevenger, ele dizia que Charles, era o primeiro nome dele, que a cada dia, ao amanhecer do dia, ele procurava fixar a sua mente em alguma maneira de Jesus agir. Ele tinha esse procedimento. E eu percebo que o autor da carta aos Hebreus tinha toda a razão em dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Necessitamos estar com os olhos fitos em Jesus, porque somente assim nós vamos agradar a Deus. Somente assim nós vamos encontrar o real sentido da vida. Somente assim nós vamos produzir frutos. Em nossa breve passagem sobre a terra. Agora pergunta-se: se Jesus sempre foi um exemplo em tudo que ele fez, porque ele teve uma conduta que certamente chocou a todos. Entrar no templo, fazer um chicote, certamente Jesus, ele não teve um surto neurótico ou qualquer coisa. Havia razões para ele fazer aquilo. E eu quero dizer-lhe que Jesus sempre agiu de acordo com as sagradas escrituras do Antigo Testamento. E para que ele agisse dessa forma, ele se embasou em alguns acontecimentos que ficaram registrados nas Sagradas Escrituras. Os capítulos 29 e 30 de 2 Crônicas nos mostra que o rei Ezequias, ele, ao assumir o trono, quando tinha 25 anos, uma das primeiras medidas que ele tomou fora
limpar a casa de Deus, pô-la em ordem. É bom. E quando nós vamos ler, e como seria bom se tivéssemos tempo disponível para ver o comportamento dele, como é que ele agiu, e foi um dos melhores reis de Israel. O seu pai, Acais, tinha sido terrível, se entregando à idolatria, inclusive oferecendo algum dos filhos em sacrifício. Mas a sua mãe, Abia, cujo pai era um homem temente a Deus, e segundo os comentaristas, Zacarias, ele era da descendência de Asaf, que era um dos levitas, autor de muitos salmos. Como vale a pena ter uma mãe fiel, dedicada, que mesmo quando o pai não corresponde, ela está ali na brecha, pedindo a Deus que o fruto do seu ventre ou os frutos do seu ventre não se percam. E Ezequias foi um exemplo maravilhoso. Houve um despertamento espiritual muito grande. No capítulo 34, vemos Josias, que também começaram a reinar bem novo. Ele começou com 8 anos. E quando ele estava com 24 anos, ele resolveu também limpar a casa de Deus, restaurar a casa de Deus. Foi lá que encontraram o livro da lei. E houve um grande despertamento espiritual no meio do povo de Deus por conta disso. Então Jesus, ele tinha um embasamento bíblico para tomar medidas desta forma. Mas Jesus agiu assim também por quê? Primeiramente, irmãos, porque nós temos uma tendência de guardar tranqueiras, coisas que não têm valor nenhum. Eu sei que corre o risco de mudanças aqui de bispos, porque é da nossa tradição. Os pastores, da mesma forma, quando nos concílios regionais. E eu já, por conta disso, eu me mudei a semana passada. Eu me lembro do irmão Aníbal Estevão, que também se converteu lá em Paranavaí, porque o Sebastião Arruda, que Deus o trouxe do esoterismo, da Rosa Cruz, que também o pastor Antônio, hoje o pastor Antônio, frequentava, e ele chegava lá em casa e dizia: eu trouxe mais um para o senhor converter. E o Aníbal tornou-se um pastor. O Senhor o converteu também. E ele trabalhava em um laboratório e mudava muito. E um dia eu cheguei na casa dele e ele me contou o seguinte, que quando ele chegava perto do galinheiro com as cordinhas nas mãos, as galinhas deitavam e punham as perninhas para cima, sabia que vinha uma nova mudança. E os pastores metodistas sabem o que é mudança. Eu fiz a 18ª mudança semana passada. 18ª. E graças a Deus, ainda sei o nome de cada uma das ruas que eu morei. Não vou ter tempo aqui de citar, senão eu citaria todas elas. Mas agora estou morando na rua Lauro Ferreira, número 63, Buritis, Belo Horizonte. Mas, meus irmãos, por que eu digo isso? É porque quando eu fui mudar agora, eu enchi 12 sacos
alguns de 100 litros, tudo de tranqueira. E alguns eu enchi de madrugada para minha esposa não ver. É verdade, irmãos. Depois acerto as contas com ela, mas fiz isso. E meus amados irmãos, Jesus, ele tomou essas medidas porque a casa do pai dele estava bagunçada. E ele usou duas passagens bíblicas. Uma que está em Isaías 56, 7, onde diz que minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas ele juntou com uma outra passagem que está em Jeremias 7:11 e diz lá: mas a transformaste em covis de salteadores. Meus irmãos, eu fico a perguntar, se Lutero ressuscitasse e ele fosse visitar as igrejas que trazem o seu nome, será que ele iria concordar com tudo? Ele escreveu 95 teses, e os irmãos conhecem, mas eu posso pensar que ele iria completar 100, agora condenando o que ele vê na sua igreja. E eu fico a pensar o seguinte: o que é que Wesley diria se ele fosse visitar as igrejas que ele fundou, ou seja, o metodismo, com tanta coisa errada que existem, defendendo pontos que vão de encontro à palavra de Deus. Wesley certamente iria ficar enraivecido. E eu fico pensando se depois ele, visitando as igrejas metodistas que tem vários ramos, dissesse: tem uma que tem até o seu nome. E ele viesse nos visitar. Meus irmãos, que vexame. Que vexame. Se ele viesse a alguma das sessões plenárias nossas, o que é que ele iria dizer? O que é que eu fiz de errado? Meus irmãos, eu conheço a igreja metodista wesleyana desde 1968. Louvo a Deus, porque eu entrei nessa igreja. Louvo a Deus. Ela é uma mãe para mim, mas eu vejo que ela corre vários riscos. Ela está caminhando por caminhos perigosos. E o pior é que nós estamos aplaudindo, achando que está tudo muito bem. Eu estou terminando esse meu tempo. Sinto muita paz no meu coração. Sinto o dever, o sentimento do dever cumprido. É lógico que também sinto que poderia ter feito muito mais. Sinto. Mas o pouco que fiz foi porque eu aprendi com aquela viúva pobre. As minhas poucas moedas que eu tinha, eu coloquei a serviço do Senhor. Eu aprendi com aquele moço que tinha um pequeno lanche e não hesitou quando fora solicitado a ele a conduzi-lo até as mãos de Jesus. E uma multidão foi alimentada e ainda sobejou. Estou findando a minha trajetória na função episcopal.
Porém, levo comigo algumas preocupações. Vou levar saudades. Mas, prometo, não vou parar de orar por essa igreja que eu tanto amo. Não vou. Mas, meus irmãos, vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu vou conceder a palavra a Jesus, porque Ele é que é o Senhor da igreja. E minha preocupação não é se o Wesley viesse. Eu estive na casa dele. Fui 2 vezes. Nenhuma delas ele estava, então não voltei mais, quando eu estava em Londres, né? Mas participei do culto de comemoração de 200 anos da morte dele. Eu estava numa igreja metodista, eu e o pastor Ana Aurelino. E eu me lembro uma vez ainda como pastor novo, e conversando com uma metodista antiga, uma mulher sábia, uma professora aposentada, fora morar bem perto de nós, na rua General Osório. Vou dizer pelo menos essa, onde eu morei, ali em Petrópolis. E ela fez muita amizade com a minha esposa. Vez por outra ela ia à nossa igreja. Ela era metodista, fiel. E um dia, tomando algumas aulas de inglês com ela, ela tem 2 filhas, uma mora nos Estados Unidos, outra no Canadá. E eu disse para ela, o Wesley disse, eu leio a Bíblia para conhecer o Deus que criou o mundo. E eu leio os jornais para conhecer o mundo que Deus criou. Ela disse, eu discordo de Wesley. Tomei um susto. Ela disse, a primeira parte está certa. Ler a Bíblia para conhecer o Deus que criou o mundo. Mas ler os jornais para conhecer o mundo que Deus criou, não. Esse é o mundo que os homens criaram. Irmãos, isso parafraseando às vezes pode se colocar na igreja. É maravilhoso nós conhecermos a igreja que Jesus fundou. Mas é triste nós olharmos para a igreja que os homens estão formando, cada um ao seu prazer, de acordo como ele quer. Mas se Jesus viesse, o que é que ele teria a nos dizer? Primeiramente, ele iria reprovar muitas coisas, não vou citá-las. Mas ele estaria, pelo seu terno amor, nos aconselhando o seguinte. Ele estaria nos dizendo que nós precisamos aprender com ele. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Depois, ele nos diria e reprovaria, como ele fez aos discípulos, sobre a nossa tendência de acharmos que somos uns melhores do que os outros. E às vezes ficamos medindo as nossas virtudes com daqueles. E por isso, às vezes, há tantos choques dentro de um próprio concílio. Mas Jesus não deu trégua. Jesus sempre reprovou essas atitudes. A outra coisa, ele nos mandaria acumularmos tesouro nos céus, porque aqui na terra tudo vai passar. E resumindo, irmãos, por fim ele diria, vigie, porque eu vou voltar. E é essa recomendação dele, muitas vezes, porque como nós estamos, irmãos, às vezes embevecidos com as glórias deste mundo. Eu gosto muito de uma frase, eu pus muitas placas lá na nossa sede campestre, e uma delas é de Spurgeon. Quanto mais nós temos do céu na nossa vida, menos da terra nós cobiçamos. E meus queridos, nós estamos aqui de passagem, dentro em breve,
eu vou conhecer meu novo endereço lá no céu. E será um prazer tê-lo como meu vizinho. Mas, por favor, santifique a sua vida, porque no céu só entram santos. Eu teria muito a vos dizer, mas o nosso lanchinho nos aguarda. Que Deus nos abençoe. Obrigado.